Bom dia Salvador, bom dia ouvintes da Rádio Desk. Nós estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje nós estamos com a mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da FAED, o DESC, Aline Diniz Varken, que veio conversar conosco sobre sua dissertação de mestrado, em que desenvolveu um estudo exploratório sobre o meio ambiente, sexualidade e suas interfaces à luz do pensamento paulo freireano. Seja bem-vinda, Aline, ao nosso programa. Nós agradecemos antecipadamente a sua presença. Bom dia a todos os ouvintes e muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente. E aproveitamos para registrar a presença da doutoranda Márcia de Freitas Bris. Bom dia, bom dia, bom dia. E também da Mariana nessa manhã de frio, chuvosa. Bem, o sol agora abriu, né? Mas no início da manhã nós tivemos aí uma chuvinha. Agradecemos a presença da Mariana, bolsista do projeto. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E também que esta ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, interface com as tecnologias, este ano na etapa 12ª etapa, desculpem. A UDESC investindo na extensão universitária, isso é muito importante. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para nosso WhatsApp 048 99698 8484 ou enviar uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Agora vamos aproveitar, né, e ouvir a Aline, que é a nossa entrevistada, né, que generosamente se dispõe a estar conosco. Aline, nós gostaríamos de saber sobre esse belíssimo estudo, né, esse trabalho de dissertação sobre meio ambiente, sexualidade e suas interfaces com o pensamento paulo freireano. Você pode explicar para os nossos ouvintes, né, para as nossas ouvintes, como é que surgiu a ideia para desenvolver esse estudo? Bem, eu já venho caminhando, trabalhando, estudando e pesquisando sobre meio ambiente e sexualidade desde 2013, na graduação em pedagogia. E naquele momento eu fiz essa interface, essa conexão, entendendo o meio ambiente como um todo e sexualidade como dimensão humana. Entendendo que a necessidade dessa conexão, proteção ambiental, desse sentimento de pertencimento. Naquele primeiro momento, eu tracei a formação de professores como objetivo. E então eu vim para a UDESC, no mestrado, já com uma carreira e um estudo em especialização em mídias, em gênero e diversidade na escola. E quando chegou aqui no mestrado, na disciplina de pensamento contemporâneo educacional, a proposta era fazer um artigo para o mestrado, que é uma das propostas do programa, né, de educação. E nessa proposta desse artigo, eu resolvi falar um pouco mais sobre o cúmplice teórico, que eu já vinha caminhando desde 2013, o Paulo Freire. Queria entender o que Paulo Freire, esse educador brasileiro, podia contribuir com o meio ambiente e sexualidade. Eu fazendo parte do grupo EduSex, que a minha orientadora foi a professora Sônia, ela colocou um desafio maior. Ela disse, pesquise Paulo Freire em meio ambiente e sexualidade, mas se debruce e vê as contribuições dele para a educação sexual emancipatória. Então, naquele momento, eu participei de eventos na área da educação sexual, falando sobre as contribuições de Paulo Freire e sexualidade como dimensão humana. E então fui vendo que Paulo Freire realmente fala sobre a inteireza do ser, sobre o ser em totalidade, e eu queria entender essa contribuição dessa conexão, essa interfaces, né, que eu utilizo no título da dissertação, como que ele podia nos explicar essa desconexão, essa falta de cuidado que nós estamos tendo com o planeta e consigo mesmo. Bem, e como é que você
caminhou sob o ponto de vista da metodologia da investigação, Aline, né? Seus achados, você apontou para a gente esse olhar do Paulo Freire sobre a inteireza, né? Explica para a gente como é que foi esse caminho. Então, eu decidi, junto com a minha orientadora, de fazer um estudo exploratório. Então, eu me debrucei em 7 obras do Paulo Freire, de 1967 a 2000. Essas 7 obras, né? Eu fiz uma leitura cronológica para entender a evolução do pensamento de Paulo Freire, buscando, como eu disse, a pergunta: quais são as contribuições desse teórico para meio ambiente, sexualidade e interfaces? Já numa leitura preliminar, aparecia muito que o que conecta Paulo Freire a meio ambiente e sexualidade são os direitos humanos. Ele versa muito sobre os direitos humanos e a necessidade de a gente fazer essa luta pelos direitos para todos, inclusive o direito de educação, e aí eu coloco de educação ambiental e sexual. Quais são os 2 documentos que eu fiz uma convergência, né? E aí é que é a minha metodologia. Foi a Declaração dos Direitos Sexuais, que o nosso grupo EduSex utiliza muito, e a Carta da Terra. A Carta da Terra, ele é um documento que muitos teóricos, inclusive o Gadotti, eles falam que é a nova declaração dos direitos humanos desse nosso século. Então, um documento falando sobre direito ambiental e outro documento falando sobre direito sexual, eu fiz o fichamento dessas 7 obras, peguei os itens desses direitos e fui conectando, vendo quais eram as palavras-chave similares e entendendo que tinha uma total similaridade, uma total convergência com o que Paulo Freire falava em suas obras e contribuindo assim para a minha perspectiva dos meus temas de meio ambiente e sexualidade. Essa foi a sua costura, né? Foi. O trabalho de estudo, né? Para quem não está na universidade, os trabalhos de estudo, eles são trabalhos tecidos, né? Eles são costuras. E é importante para quem não está na universidade, às vezes acha que o que o pesquisador está fazendo não há nenhuma importância, ou que não é trabalhoso, né? A Márcia está aqui diante de mim, doutoranda, também está lá tecendo a partir de entrevistas, né? A importância, né, do nosso ouvinte também compreender que esse trabalho é um trabalho de muito compromisso, né, Aline? De muito cuidado, né? E o quanto isso é trabalhoso, e por outro lado, o quanto nós educadores hoje podemos olhar para esses direitos, né, retomar essa Carta da Terra para aprender sobre esse olhar que tão brilhantemente Paulo Freire nos deixou, né? Você chamou a sua dissertação de encontros por meio de diálogos, processos de convergências, né? Que eu estou aqui brincando com a palavra costura e tessitura, né? E interconexões para o meio ambiente e a sexualidade, que é essa sua explicação sobre a Carta da Terra, né? Você quer, Aline, apontar mais alguma questão a respeito desse trabalho minucioso e cuidadoso que você fez? Então, para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, então eu fiz uma análise dessas obras, puxando essas palavras-chave, o que Paulo Freire podia contribuir e fazendo esse encontro com esses direitos. Durante a explicação do porquê eu entendia, que eu via ali, interpretava a questão ambiental e sexual, eu fui fazendo um diálogo com outros autores, com outros teóricos, e os conceitos que iluminavam aquilo que Paulo Freire dizia, que versava sobre criticidade, a necessidade de um diálogo amoroso, a necessidade de esperançar, da esperança, de um mundo melhor, mais fraterno. Então, eu fui dialogando nesses conceitos com Paulo Freire, trazendo a importância da educação ambiental e sexual nos dias atuais. Importantíssimo, né, Aline? Esse verbo esperançar do Paulo Freire, né? Paulo Freire deixou para gente, né? Esses inúmeros convites, né? Sob o ponto de vista da esperança. E para quem trabalha com educação, eles são primordiais, né? Com certeza. E aí, por isso a importância dele, né? No trabalho educativo. É verdade. O Paulo Freire, ele é um educador muito valorizado lá fora, né?
Ele ficou 15 anos fora do Brasil na época da ditadura e ele é o terceiro teórico mais lido no mundo, nos trabalhos principalmente sobre educação e sociologia. Aqui ele é o nosso patrono da nossa educação brasileira. Sim, que agora está num espaço de disputa, se Isso. continua sendo, se vai deixar de ser. Isso. Então, eu acredito, como estudiosa do pensamento Paulo Freire não queria seguidores. Sim. Ele sempre falou a necessidade de reinventá-lo e não de seguir o seu pensamento. Então, eu me coloco sempre como uma estudiosa do pensamento paulo-freireano e entendendo a necessidade dessa educação, no Brasil principalmente, de dialogarmos com amorosidade. Efetivamente, a gente sempre discute isso aqui na UDESC, nas aulas de mestrado, enfim, nos espaços aqui que nos é oportunizado. E, efetivamente, para o ouvinte entender, nós não temos uma educação baseada em Paulo Freire. Ele é um desafio para a gente aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo. Então, se faz importante a gente se debruçar nesses estudos para ver o que a gente pode melhorar em educação, numa educação para todos e não só para um grupo. Isso é importante, Aline, e assim, ó, com toda essa celeuma, né, nos últimos tempos a respeito das ideias de Paulo Freire, eu percebo hoje nos meus alunos um interesse muito maior e válido, importante. E, afinal de contas, eu quero conhecer o pensamento desse autor, né, que está aí em notícias de jornais, né, e toda essa celeuma criada em torno das ideias pedagógicas, né, das propostas e do olhar, desse olhar de educação para todos. E o que para mim, eu brinco às vezes com os alunos e digo, que bom que vocês se interessam em conhecer mais, né? E poder pensar também com outros autores que estão aí recriando, né, a teoria como você apontou. Aline, os resultados desse seu belo diálogo, dessa costura, dessa interconexão. Você pode contar, né, para os nossos ouvintes o resultado dessa junção meio ambiente e sexualidade? Então, eu entendi que Paulo Freire, sim, contribui para meio ambiente e sexualidade em interconexão, conectado, interfaces, principalmente pela visão e perspectiva dele, do qual eu me inspiro e compactuo, que ele falou até alguns meses antes de falecer, que ele queria ser lembrado como alguém que amou a natureza, os animais, a água e os seres humanos, amar gente. Então, tocar a alma humana nessa humanidade. A gente se coloca, atualmente eu entendo que a gente está em crise humana e automaticamente numa crise de educação. Porque nós, a todo momento, estamos em processo permanente e contínuo de educação. Então... E reeducação, né? Reeducação. Inclusive, educação ambiental e educação sexual, como a gente sempre debate. Então, o que é o diferencial que eu posso trazer aqui para os nossos ouvintes é que nessa minha dissertação, eu ousei cunhar, trazendo toda a minha bagagem desde 2013 e me apoiada, né, no Paulo Freire como cúmplice teórico, eu cunhei uma teoria de educação, que é a educação ambiental sexual para a emancipação do ser. Então, essa teoria de educação que eu cunho, e agora ingressei recentemente no doutorado aqui na UDESC. Parabéns! Eu falo da importância dessa conexão, dessa totalidade, de percepção de totalidade, da relação eu, outro no mundo, que Paulo Freire já trazia. A alteridade, né? A alteridade. E esse sentimento de inteireza e de pertencimento com o planeta Terra. Dia 29 agora final do mês de julho, não sei se os ouvintes tiveram contato, nós entramos num esgotamento da Terra. Então, não é mais reversível a gente conseguir reverter alguma situação do nosso planeta. Nós já esgotamos todos os recursos. Isso sob o ponto de vista dos recursos ambientais. Dos recursos ambientais. Então, o que nós temos que fazer daqui para frente para nós não termos aí um suicídio iminente, né? Porque se o ser humano está em intensa conexão com o ambiente, a partir do momento que ele maltrata o meio ambiente, destrói,
violenta esse planeta Terra, ele também está se matando. Então, é o que eu trato nesses meus estudos e pesquisas, que a gente precisa ter esse sentimento de pertencimento, de cuidado. E é por onde que eu falo, que é por meio da educação. Não tem como, né? É por meio de uma educação amorosa, participativa, crítica, da conscientização. Então, como é que a gente começa? Problematizando. Né? A criticidade, ser crítico, refletir, vem disso. É de não aceitar o que está posto em tempos conservadores, de fake news, notícias falsas. Não aceitar simplesmente o que é colocado. Pesquisar, buscar. Saber de onde vem aquela informação. Saber né? de onde vem a informação. Paulo Freire, como a Paty estava falando, é muito colocado em pauta hoje em dia. E nós precisamos ir além do que nos é dito, pesquisar mais seu pensamento. Afinal de contas, se mundialmente ele é reconhecido, por que no nosso país, onde ele é patrono, merecidamente, ele não é valorizado? Então, eu me coloco como estudiosa do seu pensamento e por entender que essa criticidade, não aceitar a educação como um simples depositário de conhecimento para nos levar para um vestibular de sucesso e depois de uma carreira somente, temos que ir além. Ir além e entender o cidadão como um todo e ser um cidadão realmente, um cidadão planetário. Quando você fala, né, do meio ambiente e toda essa relação com a educação, a gente pensa, e essa educação, que é uma reeducação, que é um processo permanente, a gente pode pensar a importância de sermos felizes, né? Então, o cuidado com o meio ambiente também está, né, atrelado a essa importância de estarmos felizes, né? Enquanto sujeitos, nos contextos no qual nós pertencemos, né? Nos espaços a que somos chamados a estar, né? E a educação também passa por aí, né? Você falou isso, eu lembrei que ontem brinquei com os meus alunos, porque todos muito contentes chegando na primeira fase do curso de pedagogia, da licenciatura, acabaram de passar por um processo seletivo, né? E muitos dizendo assim, eu me sinto muito feliz porque estou aqui agora. Eu falei, o mundo precisa de pessoas contentes com o que realizam, comprometidas com o que estão fazendo. E isso é uma educação sexual e uma educação ambiental. Obrigada, Aline. Você está aqui me ensinando. Muito obrigada, né? Agradeço. Para quem está sintonizando agora na Rádio 10, que estamos com a mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação FAED 10, que agora é doutoranda do programa em educação, né? Aline Diniz Varken, dialogando conosco sobre sua dissertação intitulada Estudo Exploratório sobre Meio Ambiente, Sexualidade e suas interfaces à luz do pensamento paulo freiriano. Aline, em sua tese fervilham, né, as ideias de Paulo Freire, como a gente vem conversando. Nós podemos dizer que há um profundo mergulho no pensamento deste importante educador brasileiro. Fale um pouco sobre este mergulho e essa paixão. Você já vem dizendo disso, né? E, particularmente, eu penso que a gente não consegue falar sobre as ideias de Paulo Freire sem essa profunda paixão. Talvez porque, na sua existência, ele trouxe, né, isso muito presente na sua ação no campo educativo, né? Com certeza, Paulo Freire ele é muito atual. A gente, quando pega obras da década de 60, 70, parece que ele está falando do que a gente está de vivendo hoje, agora. 2019. Então, eu sempre digo, parece assim que a leitura, eu sinto dessa maneira, que a leitura de Paulo Freire, ler suas obras, parece que é um intenso diálogo. Ele te instiga a refletir. E quando ele coloca muitas coisas, como eu falei, na década de 80, coisas que estão acontecendo agora, em 2019, a gente pensa o que Paulo Freire quer da gente, o que ele queria, o que ele deixa de legado. E eu te respondo que, para mim, estudiosa de meio ambiente e sexualidade, é que ele instiga a pensar que tipo de ser humano e que tipo de sociedade a gente quer para o século XXI. Diante de tantos atos desumanos no âmbito da política, no âmbito da educação, no âmbito da sociedade como um todo. Não só aqui no Brasil, a gente fala de um fenômeno mundial.
Então, quando eu falo desse esgotamento da Terra que os cientistas estudiosos delimitaram agora nesse final do mês de julho desse ano 2019, eu coloco isso, essa necessidade de fazer diferente, de fazer uma transformação social. Precisamos mudar esse paradigma, né? A gente fala muito de paradigma, o que seria essa visão do mundo de dicotomia, bem, mal, bom, ruim, corpo, mente, tudo é separando. E a perspectiva que eu trago aqui, que Paulo Freire já trazia e muitos outros teóricos, e eu aqui só reorganizo ideias e coloco a minha perspectiva também, como encarnada nesse tempo e espaço, é que a gente precisa fazer essa educação transformadora, conectada, de pertencimento e diálogo. Parece um pouco repetitivo, mas acho que a gente tem que se colocar nesse local e refletir e ter a sensibilidade de ver, como tu falou agora, contribuir com o teu pensamento, com a tua reflexão, e estou aqui para refletir com todos nós, aberta ao diálogo. Então é isso que está faltando. Não verdades absolutas, mas verdades provisórias. Complementando, né, essa parte que a Aline está falando do comprometimento dos escritos de Paulo Freire, eu não me recordo agora o livro, mas talvez eu passo depois, a gente pode colocar na página, né, que é sobre uma entrevista que Paulo Freire deu falando sobre meios de comunicação. Então ele fala sobre a televisão e eu acho importante assim que um dos títulos dos artigos que estão nesse livro, ele fala, tem que botar o rádio. Então, ele fala da importância, ele fala de uma experiência de rádio escola, em uma escola no estado de São Paulo, e ele fala da importância do rádio como meio de comunicação e de formação e difusão da informação, né? Inclusive, até uma curiosidade, que a rádio universitária da Universidade do Amazonas, o nome da rádio universitária é Rádio Paulo Freire, justamente lembrando esse legado que ele deixa também da importância da rádio. E Marcinha, como a gente pega, né? Eu estava até agora aqui tentando organizar as ideias, que no diálogo é isso, né? A rádio é muito rápida. É a troca. E eu penso assim, muita gente não sabe a contribuição desse teórico, Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire? Então, basicamente dizendo que ele foi um educador, ele era advogado por formação, mas o que ele fez na década de 60, para o ouvinte se localizar? Aqui no Brasil, na década de 60, no Nordeste, ele começou um trabalho de alfabetização de jovens e adultos trabalhadores. E ele alfabetizou centenas de pessoas com o seu dito método Paulo Freire, que é o método que entende o ser humano como contador da sua história, ouvindo a história. Então, ele falava lá para os trabalhadores a palavra tijolo, e a partir da palavra tijolo, a partir daquela realidade, ele ia dialogando, ensinando a ler e escrever a partir dos temas da realidade daquelas pessoas. Então, por isso que ele é muito importante para a educação brasileira e mundial. E tentando ver esse que a Aline estava comentando agora, né, e que a Paty falou também, esse falar de Paulo Freire, né, que vem a todo tempo vindo pessoas contrárias à ideia de Paulo Freire, tentando negar isso tudo que foi feito, e pessoas que não conhecem, tentando buscar quem é essa pessoa tão falada. Então, a gente tentando olhar esse lado positivo e tentando trazer ele para mostrar, né, quem que é ele realmente, essa pessoa que tantos andam dizendo que a ideia é ultrapassada, que não tem mais que seguir, que isso é bobagem, né? Então, acho assim, a gente vê por esse lado a importância que, como isso surgiu de querer saber quem é ele, né? E a importância, né? Mari, pega o microfone, Mari. Não, é que eu falei, o que é proibido instiga, né? As pessoas a pesquisarem e a procurarem. Sim. E quanto mais a gente ouve as pessoas falando mal do Paulo Freire e tentando tirar todo o reconhecimento que ele ganhou, ainda tem pessoas que realmente vão atrás e querem saber o que esse homem fez para merecer tanto ódio, né? É o que acaba acontecendo.
Na realidade, a importância de todo esse movimento hoje é para que a gente possa também reler Paulo Freire, porque muitos de nós também leram Paulo Freire. Eu me formei na década de 90, então também li Paulo Freire na década de 90. E hoje eu tenho retomado a leitura, e claro que se as leituras passam pelas nossas experiências e pelo tanto que a gente já entende dos processos educativos, essas releituras também nos fazem compreender um pouco mais, né? É num movimento mesmo dialético da vida, entendendo aspectos que talvez lá na década de 90, com 20 e tantos anos, eu ainda não havia compreendido. Então, é importante que as pessoas busquem tirar os equívocos, né? E os processos educativos estão aí, os conteúdos estão aí. Mas nós estamos na rádio, né? E o tempo está passando. E agora, Aline, eu gostaria que você, nas suas considerações finais, a gente já está chegando ao final, né? Falasse das considerações finais do seu trabalho, que você assume, né, provisórias como provisórias, e você registra a seguinte frase que me chamou a atenção: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Você já está falando sobre isso, mas você pode pontuar para os nossos ouvintes? Essa é uma frase, né, do Paulo Freire. Então, eu indico que esse processo contínuo de educação, que nós estamos a todo momento nos educando, contribuindo um ou outro com o processo de educação individual e no coletivo, essa capacidade de transformar a sociedade é nossa, do ser humano. Porque a sociedade, quem criou foram os humanos, certo? Então, a capacidade de mudança, eu acredito que é por meio da educação. Essa educação escolar, informal, em casa, informal, né? Como a gente fala nos cursos de pedagogia e licenciatura. Então, eu acredito nisso. E debater essa educação ambiental, essa educação sexual, fazendo uma conexão entre as disciplinas, e não as disciplinas simplesmente soltas, sem um debate coerente, só receber os conteúdos, e sim dialogar, entender as perspectivas de vida individual e do coletivo, para nós fazermos diferente, não só na nossa vida, né, como indivíduos, sujeitos e da nossa história, mas uma sociedade, uma comunidade melhor. Ok. Nós temos um quadro, né, Aline, no nosso programa, que são as dicas da semana. Você pode aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura, né, específica, um filme que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre o meio ambiente, a sexualidade e essas interfaces, né, com o pensamento paulo freiriano. Então, eu convido a todas as pessoas que estão me ouvindo, nos ouvindo, a ler a minha dissertação. Minha dissertação está no banco de dados da biblioteca da UDESC, e também aqui, né, físico, na biblioteca em Florianópolis. Lá nas referências eu trago todos os livros que eu li, todos os teóricos que eu trouxe no diálogo com Paulo Freire sobre meio ambiente e sexualidade. Trago também minhas redes sociais, que eu tenho um canal no YouTube, página no Facebook, que dialogam sobre isso. Mas especificamente, como a gente estava falando da atualidade de Paulo Freire, e uma coisa que não está lá na minha dissertação, que eu descobri recentemente, é um canal no YouTube da TV UFPB, é da Paraíba. E lá tem uma série com 30 vídeos chamado Paulo Freire Vivo. Eu indico a todas as pessoas ouvirem esses vídeos. É muito gostoso os professores dialogando sobre essa perspectiva tão atual como a gente está colocando aqui hoje. Aline, muito obrigada. Márcia, muito obrigada. Mariana, muito obrigada, né? O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a presença de todas vocês, né? E pedir que a Aline, nossa entrevistada, faça as considerações finais, né, e se despeça dos nossos ouvintes. Eu agradeço estar aqui mais uma vez com vocês na Rádio UDESC. É a terceira vez que eu estou aqui nesse momento, e é um prazer falar da minha dissertação, é uma paixão realmente. E eu coloco para todas as pessoas que estão nos ouvindo que eu me coloco em diálogo. Então, eu estou nas redes sociais, como as meninas vão colocar depois na fanpage, e podem me buscar, que eu estou muito aberta e querendo dialogar sobre todos esses assuntos. Uma boa tarde, um bom dia.
Que ótimo, o coração da gente aqui vendo essas meninas estudiosíssimas, doutorandas, mestrandas, escritoras de TCC, o coração vai disparando aqui. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas, aqui na Rádio Desk. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, né? Na fanpage que a Márcia citou, a Aline citou, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis. Agradeço mais uma vez, né, a essas mulheres maravilhosas que fizeram da nossa manhã uma manhã especial. Muito obrigada, ficamos por aqui.